Pessoal, boa tarde, obrigado pela participação de todos vocês aqui no nosso call mensal. Somente relembrando, em linha com o que a gente fez na última vez, a ideia aqui é fazer uma coisa mais objetiva e sucinta. A gente fez da última vez, o feedback foi positivo, então a ideia aqui é repetir um pouco mais isso, tá? Então, vou começar já passando direto a palavra, no caso, para o Fernando Friaça, para o nosso economista. O Ázara, a princípio, deveria participar, ele está em Brasília. E o Friaça, então, vai fazer a parte econômica, e em seguinte a gente fala da parte de gestão dos fundos. Bom, boa tarde a todos, obrigado aí pelo tempo de vocês. Vou falar do cenário econômico, eu vou focar no cenário externo. Os principais eventos do mês de junho, foi um mês bastante importante em termos de orientação de política monetária no mundo desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E também falar de Latam, que são outras economias que a gente cobre de perto, que parecem estar também em alguns lugares já entrando aí nessa onda mais dovish que está acontecendo no mundo desenvolvido. Depois passar para Brasil, falar rapidinho do nosso cenário de atividade e inflação e debater aí a previdência e o que a gente espera de política monetária em função de tudo isso que eu vou falar antes. Então, um cenário externo, rapidinho, o crescimento global continua dando sinais de fraqueza, né? Principalmente a indústria global no segundo tri já deu aí um sinal de mais desaceleração, tá? Para níveis já próximos da estagnação. Se você usar os PMIs como proxy do que aconteceu, a gente vai ver ainda os dados, a gente não tem ainda informação, o hard data, mas os PMIs foram muito fracos, tá? E a desaceleração é disseminada, tanto nos Estados Unidos como nos outros desenvolvidos e também nos emergentes. Então, há um movimento sincronizado de desaceleração da indústria global. Se a gente olhar a parte de serviços, a figura é mais animadora, tá? Os PMIs de serviços não estão em níveis particularmente baixos ainda, e em junho até subiram um pouquinho, tá? Os PMIs globais. A parte de emprego, em particular, continua num patamar alto, tá? Então, até o momento, acho que dá para resumir como a desaceleração na manufatura ainda não contaminou o setor de serviços, que seria uma condição aí para termos uma desaceleração global mais forte, tá? Parece ainda relativamente restrito ao setor de manufatureiro. Um grande desenvolvimento também no mês foi a questão do G20 e a reunião do Xi com o Trump. O Trump já havia surpreendido praticamente todos os analistas em maio, quando ele fez o movimento de colocar as tarifas nos outros 200 bi, aumentar as tarifas de 200 bi de importações da China, e o mercado já estava trabalhando com um cenário em que ele expandiria as tarifas para os outros 300 bi ainda não tarifados importações chinesas. O que aconteceu foi uma trégua no G20, em que ele, numa reunião com o Xi, determinou a suspensão do processo de expansão das tarifas e também relaxou, né, as restrições de negócios das empresas americanas com a gigante de telecomunicações chinesa, Huawei. Um movimento bastante importante aí para acalmar um pouco os ânimos da guerra comercial. Isso também surpreendeu o mercado. Então, a gente vê os analistas políticos com dificuldade para antecipar os movimentos do Trump. Então, são processos muito próprios do Trump, né? Então, a gente não consegue modelar bem o que ele faz. Mas acho que é consenso que a história entre Estados Unidos e China está longe de terminar, essa disputa principalmente tecnológica e por práticas comerciais relacionadas à propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Isso deve nos acompanhar ainda por muito tempo. Acho que essa é a visão do mercado hoje. Não há um timeline, um calendário formal na mesa para a resolução das disputas. Alguns eventos-chave estão na nossa frente, por exemplo, o aniversário lá do Partido Comunista na China em outubro. A gente não vê nada, nenhuma resolução mais importante até antes do fim do ano, tá? Então essa incerteza
deve permanecer com a gente no segundo semestre, e isso impacta, né, já está impactando e continua a impactar o sentimento do setor corporativo em várias regiões do planeta, especialmente na China e nos Estados Unidos. Vendo isso, né, a gente teve o Fed, e aqui, bastante importante o que aconteceu, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, divulgou suas novas projeções econômicas e as projeções de taxas de juros na reunião de junho. Houve uma redução importante das projeções de inflação, tá? E por conta dessa redução nas projeções de inflação, houve um deslocamento grande aí nos votos no assessment, né, dos participantes do Fed sobre onde deveriam estar as taxas de juros neste ano, no próximo ano e também no longo prazo. Então, você já tem 8 participantes na última reunião, já tinham pelo menos um corte de 25 pontos até o final do ano, tá? E as taxas de juros de longo prazo também sofreram uma pequena queda aí no intervalo. Agora, o teto, que antes era 3,5, está em 3,25. Então, isso significa que o Fed está vendo taxas de juros neutras mais baixas e já existe, sim, um debate concreto sobre flexibilização, corte de juros no curto prazo, certo? No segundo semestre de 2019. Depois, no comunicado, na comunicação, o Powell deixou claro, né, que o Fed está pronto para responder ao aumento da incerteza no cenário de forma adequada e agir para sustentar a expansão. Em tradução, isso quer dizer que eles estão prontos para corte de juros, sim. A gente vê espaço para 2 cortes, um em julho e em setembro. Não mais que isso, porque o caráter ainda parece ser preventivo, né? As projeções de crescimento para o ano que vem da economia americana estão indo para baixo do potencial. A gente está vendo o mês de junho particularmente fraco, os indicadores de atividade corrente já estão rodando abaixo de 1%. Então, isso motivaria, junto com a inflação muito comportada, esses cortes preventivos do Fed, o primeiro já acontecendo em julho. A gente não vê espaço para ir muito longe, muito além disso, porque os fundamentos ainda são sólidos. Tem o mercado de trabalho relativamente aquecido, né? Você tem o balanço das famílias numa posição muito favorável, e com o estímulo monetário e as condições financeiras, né, como estão também impulsionando a atividade, ele não deveria ter que cortar mais do que 50 pontos base. Tá? Na Europa, também um desenvolvimento importante no mês de junho. A inflação europeia continua muito abaixo da meta, tá? Está rodando em torno de 1% há 2 anos, a meta é 2%. E as expectativas de inflação, desde o começo do ano, sofreram uma queda muito marcada, tá? Estão próximas de 1% já. E isso coloca muita pressão no Banco Central Europeu para fazer mais estímulos monetários. A resposta veio neste mês na conferência do ECB em Sintra, em que o Draghi deixou claro que, se não houver melhora no cenário, additional stimulus will be required, ou seja, nós iremos, né, fazer mais estímulos monetários. Então, nesse momento, acho que a probabilidade do ECB cortar juros aqui até setembro é bastante alta. O mercado já está vendo um corte de 10 pontos base na taxa de juros até setembro. E há uma discussão sobre o programa de afrouxamento quantitativo, o QE, que pode ser reativado. Tá? Então, poderia voltar a comprar papéis soberanos e privados, aumentar seu balanço para estimular mais a economia. Então, na zona do euro também um grande banco central se moveu significativamente, tá, numa direção mais dovish. Em Latam, como eu comentei no começo, a gente está vendo já sinais dessa onda se propagando. O Chile cortou a taxa de juros de 50 pontos base no começo do mês para 2,5%. Surpreendeu todos os analistas, inclusive a gente. Tá? A gente não esperava que ele cortasse agora. Ele fez algumas revisões de parâmetros relacionados ao tamanho do hiato do produto e também justificou o corte por conta da queda dos juros globais
Então, os juros neutros no Chile, hoje o Banco Central vê como mais baixos, como influência do que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. No México, a gente viu o Banco Central adotar um tom mais neutro na reunião de junho. É importante, onde os países estão com a taxa de juros real ainda bastante elevada, a inflação continua bastante pressionada e, mesmo assim, o Banco Central foi bem mais flexível ao tratar dos próximos passos. O mercado já está trabalhando com cortes esse ano. Acho que dezembro é razoável, dado onde está a inflação, e com alguma chance ainda de aceleração no curto prazo. Mas ele abriu a porta para cortes antes, inclusive, do fim do ano, tá? Podendo ser aí mais próximo do que o Fed e o ECB vão fazer, devem fazer. Na Colômbia, a gente está também vendo um BC que gradualmente vai ficando mais neutro e mais dovish em relação à política monetária. O crescimento tem desapontado as projeções do oficiais, e isso, a taxa de desemprego está subindo numa velocidade grande, e isso em algum momento, né, pode levar à necessidade de mais estímulos, dado que a inflação está muito baixa. Tá? Então, na Colômbia, a gente acredita sim que a probabilidade de corte está subindo, ainda não é nosso cenário central, mas a probabilidade que eles venham também a afrouxar um pouco as condições monetárias é claramente crescente. Tá? Aqui no Brasil, a atividade continua muito fraca, né? Você vê algum sinal de melhora em alguns indicadores no segundo TRI, mas ainda em níveis baixos. Tá? Aqui a parte de hard data, né, continua muito fraca, não tem recuperação. A confiança voltou para patamares pré-eleição. Os níveis de incerteza, né, as medidas de incerteza continuam muito altas. E com isso, a gente fica com um PIB para o segundo TRI na casa de 0,2%, tá? Muito baixo. Para o ano a gente está com 1,2%, tá? Um pouquinho acima de 1%. Então não há sinal ainda de uma recuperação importante na economia brasileira. Do lado da inflação, o que a gente está vendo agora para os próximos números, tá? São leituras muito baixas. Alguns choques de oferta estão se revertendo, devem colocar o IPCA em níveis negativos. A gente deve ver a parte de alimentos e combustíveis, né, pressionando a inflação para baixo aqui no curto prazo, enquanto os núcleos da inflação ainda permanecem num patamar historicamente muito baixo, né? Estão bastante comportados, apesar da aceleração recente, ainda estão em níveis perfeitamente compatíveis com as metas para o curto prazo, e aí para o ano que vem, né, a gente já está vendo a inflação abaixo da meta. Com relação à reforma, o que a gente tem visto, né, aumento do apoio. Então, os monitores diários já estão mostrando aí entre favoráveis e indefinidos, você tem mais de 330 deputados, então já um número suficiente para fazer a aprovação, para aprovar a reforma. E o nosso cenário base é a aprovação antes do recesso. O primeiro turno do plenário da Câmara deve acontecer, a gente deve ter aprovação antes do dia 15 de julho, quando o Congresso entra em recesso. O processo de negociação tem sido turbulento, né? A gente está vendo alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. Os positivos, as alterações até agora, atenderam boa parte das demandas das lideranças partidárias, que facilita a aprovação, liberação de emendas, estão aumentando o apoio ao governo, então essa nova forma de operar do governo está funcionando. Empenho do presidente da Câmara para finalizar a votação do recesso. Então, a gente vê com isso tudo as condições para que seja aprovado. Não sem ruídos, a questão dos estados e municípios, que o próprio Rodrigo Maia tem colocado, está retardando, né, a aprovação na comissão especial, a votação na comissão especial, questões com o PSL e atrasos na liberação dessas mesmas emendas, que é a nova forma do governo operar. Então, cenário base, aprovação antes do recesso, e um texto final com economia em torno de 850 bi, não é diferente do que a gente tinha há até pouco tempo, a gente continua com essa visão
de 850 bi, mais ou menos, de economia em 10 anos, tá? Que é uma reforma robusta, né, suficiente para estabilizar a dívida PIB no longo prazo. Bom, dado tudo isso, no cenário internacional e economia doméstica, onde fica o Banco Central? A decisão, ele abriu a porta para cortes de juros, principalmente por conta das projeções de inflação. O cenário de referência já está colocando a inflação do ano que vem 30 basis points abaixo da meta. E no cenário de mercado, mesmo com cortes até 5,75, a inflação ainda não fica no ponto central da meta em 2020. Então, claramente, ele já tem argumento técnico para fazer os cortes. O ponto dele é que o risco 2, né, o famoso risco 2, que é o risco da reforma não ser aprovada, ainda é preponderante. Então, antes de ver passos concretos na direção da aprovação da reforma, o Banco Central ainda vai deixar a política monetária on hold. Então, juntando isso com a visão de que a reforma vai ser aprovada em primeiro turno na Câmara agora até o dia 15, o nosso cenário base é que ele já começa a cortar juros em julho. Tá? A gente vê um orçamento de pelo menos 100 bases de cortes, dada essa lógica de o próprio modelo está mostrando para a gente que 75 pontos base não são suficientes para levar até a meta. Tá? E o nosso cenário central é 50 pontos agora já em julho, 50 em setembro e mais 25 bases de cortes em outubro. Tá? Condicional a tudo isso que eu mencionei para vocês antes. Passo a bola agora para o Luiz Garcia, que vai falar dos fundos. Obrigado, Friaça. Bom, para falar do mês de junho, um mês bastante bom, né, bastante positivo. A gente chegou até um mês ainda bem melhor. E, infelizmente, o Banco Central, na ata da última reunião, estabeleceu um link muito direto e muito forte entre o timing da reforma e o movimento de taxa de juros, o que a gente acha errado, mas, enfim, o fato é que o Banco Central colocou isso. Então, como houve uma piora na percepção do timing da reforma, né, que vinha vindo muito bem até a última semana do mês passado, isso gerou uma volatilidade bastante grande ali na parte, sobretudo na parte curta / intermediária da curva de juros, e provocou para a gente um movimento de volatilidade na cota bastante grande. Ainda assim, foi um mês bem positivo, basicamente em função da posição de juros. Aí outros pontos positivos foi a posição de bolsa, e o hedge, toda vez que a gente aumenta bastante a posição, ou a gente também entende que agora a gente está chegando perto da janela de maior importância da reforma da Previdência, a gente geralmente faz proteção para cenários mais caudais, como a gente fala. Então, o hedge foi um detetor de resultado no mês passado relevante, com 43 bases aí na performance. A gente está olhando um pouco agora para frente, né? Importante, como foi bem colocado aqui pelo Friaça, o vetor internacional, que era um vetor que tinha ficado bastante nebuloso, no mínimo, né? Em função do trade war, lá na movimentação do Trump em relação à guerra comercial com a China. Isso deu uma bela limpada, e o que sobrou foi a parte de fundamento, né? Então, a gente tem, por um lado, os PMIs do mundo aí desacelerando fortemente, como o Friaça colocou, ainda que o setor de serviço, em grande parte dos países, ainda esteja razoavelmente sustentado, mas a parte de manufatura está tendo uma desacelerada forte no mundo. Inflação no mundo também bastante baixa e generalizada, o que está permitindo a ter como se fosse um interest rate war agora, né? A gente já teve um currency war no passado, agora eu acho que a gente está num clima de interest rate war, onde os países estão numa corrida para reduzir taxa de juros para evitar que as respectivas economias desacelerem demais. O outro movimento que a gente viu lá atrás, na época do currency war, quando a gente viu a taxa de juros sendo usada para conter eventuais valorizações da moeda, era um movimento que era voltado para movimentos na taxa de juros. O que a gente está vendo em função de desaceleração econômica mesmo, sobretudo na parte de manufatura, e corroborado por um quadro onde a inflação
é baixa e permanece baixa, né? Cada vez vem surpreendendo para baixo. Então, assim, isso daqui é um componente que é muito diferente entre países de acordo com o grau de abertura que cada país tenha, né? Então, para países ou regiões econômicas, melhor dizendo, muito abertas, uma desaceleração mundial é um issue muito maior do que para economias mais fechadas, né? O Brasil é uma economia fechada, né? Bem fechada em padrões internacionais. A gente tem um canal de comunicação com o resto do mundo aí via preço de commodities, mas, de maneira geral, é um país, nossa economia é bem fechada, então a gente tem, vamos dizer assim, uma interferência menor de uma desaceleração no resto do mundo, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma interferência boa de taxa de juros internacionais. Então, a gente tem um componente aí de risk-on, como a gente fala, né, de pró-risco, muito, muito forte vindo do mercado internacional, que é um sinal completamente diferente do que a gente viu há 2 meses atrás, onde você tinha o trade war pegando e você tinha uma fotografia de taxa de juros ainda bem definida, né? Então, agora deu uma limpada. Eu acho que a minha visão pessoal é que os países com taxas de juros altas no mundo serão beneficiados por esse movimento de redução das economias, de taxa de juros das economias desenvolvidas, que ganhou uma pernada a mais agora, até com a entrada da Lagarde no Banco Central Europeu, enfim. Então, a gente está com um vetor internacional muito pró-risco, vamos dizer assim. E aqui dentro, uma palavra de ordem, previdência, né? Enfim, estamos chegando aqui na prova do pudim. Hoje é um belo exemplo do que pode acontecer, né, de como o mercado fica reagindo ao sabor das notícias, o timing, a prova, na prova tem base, não tem base, vota na comissão, não vota, atrasa, enfim. Acho que esse tipo de clima em relação à Previdência a gente vai continuar vendo por algum tempo, pelo menos até a votação no primeiro turno. Temos ainda a esperança de que possa ser votado aí o primeiro turno até julho, como colocou já o Friaça, e isso abriria a porta para o Banco Central fazer um movimento do corte de taxa de juros. Mas é importante entender que uma eventual postergação da votação do primeiro turno na Câmara, ela teria um efeito bem diferente entre os ativos brasileiros, né? Os ativos mais afetados por essa eventual postergação são a parte curta da curva de juros, estão na parte curta da curva de juros, e os ativos que são mais imunes, né, vamos dizer assim, a essa eventual postergação, né, desde que percebido como uma postergação e nada mais grave em relação à tramitação da reforma, a gente ficaria aí com a Bolsa no outro espectro, junto com o câmbio. Então, assim, a gente está com um livro agora que a gente está animado com o vetor internacional, estamos animados com a Previdência, então a gente está com um livro com posições, só que a gente está diminuindo as posições da parte curta da curva de juros em função dessa incerteza em relação ao timing, né, da Previdência. Estamos preferindo ir para outros ativos, como Bolsa e câmbio. E é importante mencionar também, no mercado internacional, a gente está com uma posição em Colômbia, né? Acho que o Friaça tocou rapidamente ali na apresentação. A gente a gente acompanha a Colômbia com profundidade há bastante tempo, e a gente está, na nossa leitura, com sinais bastante claros de desaceleração econômica e também um quadro de inflação comportada, ainda que tenha tido alguns choques de alimento, ou com alguns choques de alimento previsto para frente. Mas a gente está vendo o quadro na Colômbia bastante interessante, sobretudo nesse ambiente de taxa de juros baixistas no mundo. A gente acha que Colômbia é o próximo, pode ser um dos próximos da fila aí, então a gente tem uma posição lá em Colômbia. Infelizmente, nesse mês de junho, a nossa performance de juros Latam, que teve um componente positivo bem interessante em Colômbia, foi atrapalhado pela nossa posição de Chile. A gente estava com uma posição tomada no Chile, onde a gente achava que ela estava ali, vamos dizer, meio sem direito a chuvas e trovoadas, e fomos bastante surpreendidos pela queda de 50 basis points, um movimento completamente inesperado por parte do mercado, atrapalhou aí a nossa performance de juros latinos. Ainda assim, a Colômbia acabou dando um resultado positivo, e a gente está continuando bem animado com essa posição de Colômbia olhando para frente aí. Então, resumido, estamos animados, estamos com posições, estamos saindo das posições, estamos diminuindo
o risco nas posições de juro Brasil, sobretudo nos juros curtos, e incrementando, trocando, né, melhor dizendo, por posições em bolsa e câmbio, e animados com um mercado internacional com essa posição em Colômbia, e também temos algumas posições com opção de treasury de 2 anos, aí, enfim, apostando que eventualmente o Banco Central americano, com essa performance do mercado de trabalho, aliada à ideia de que, como o S&P está nesses níveis, vamos dizer assim, as condições financeiras já estão bastante folgadas, ele eventualmente não vai entregar tudo que o mercado americano espera que o Banco Central americano entregue, né? Hoje a gente tem uma precificação de queda de mais ou menos 100 basis points na curva de juros americana, né? Na curva de 2 anos. A gente acha que pode ser um movimento de 50 a 75 basis points, então tem algumas opções aí para poder que vislumbram capturar essa reprecificação eventual da curva de juros americana. Mas isso é em opção e é muito alavancado, muito assimétrico, então coisas de 1 para 8, 1 para 7, 1 para 9. Se o Banco Central americano eventualmente se mostrar menos dove do que o mercado vem apostando recentemente. Então, acho que esse é um bom resumo de como é que está o livro agora. Esse é um mês muito importante aqui no Brasil e também muito importante no mercado internacional, sobretudo no último dia do mês, que é quando o Banco Central americano vai tomar a decisão dele lá em relação à taxa de juros e como ele vai se comunicar daqui até lá. O que eu tenho para falar a vocês hoje é isso. Boa tarde a todos. Falar um pouquinho de bolsa aqui. A gente tivemos um mês bom, próximo do mês passado, subimos 5,7% contra uma bolsa de 4%. Acho que as principais posições que fizeram com que o resultado chegasse nesses níveis são três posições que a gente vem carregando desde o começo do fundo, né, que a gente até vamos divulgar esse mês agora a primeira carta nossa, então a gente está discutindo 3 ou 4 nomes, um pouquinho da introdução e de como o fundo chegou até aqui, né, com a equipe, etc. A gente vai distribuir para vocês, deve estar pronto nas próximas semanas. Então foram posições em Magazine Luiza, Rail e Azul. Tá? Acho que em relação ao portfólio, a gente teve 3 mudanças, tiveram 3 ofertas no mês passado, a gente acabou participando das 3, aproveitando para aumentar em 2 posições que a gente tinha, mas eram pequenas, não, já estavam médias, mas não estavam no tamanho que está hoje. Então a gente colocou posição em Banco Pactual, que a gente tinha 3%, foi para próxima 9%, compramos CPFL, que está com praticamente 10 a 11% do fundo, e temos 9% de Intermédica, que é uma posição que a gente comprou lá desde o IPO lá atrás, a gente vinha carregando, diminuindo, aumentando, enfim, e a gente tomou a oportunidade de aumentar essa posição. Acho que as posições que abriram espaço para a gente chegar nesse funding de quase 25% a 30%, a gente fez funding com parte de bancos, né? Então, Bradesco e Itaú foram os alvos nossos aqui para diminuição. Bradesco a gente zerou, Itaú a gente deixou uma posição via call, mas zerou toda a parte de cash. E a gente cortou pela metade a posição de JBS, que foi uma posição extremamente ganhadora o mês passado e no ano, né? A empresa sobe próximo a 110, 115% aí. A gente estava com uma posição de 6, foi para quase 10, 11, tiramos toda a gordura de P&L que a gente tinha dela, para levantar um pouco de caixa, obviamente funde um pouco de caixa. Da parte então as posições maiores, né, as principais, já que a gente tem discutido ultimamente, elas continuam as mesmas, Magazine Luiza, Rail, Banco do Brasil, Petro, e agora a gente tem essas outras 3 que eu mencionei. Da parte de risco, a gente continua com 95% alocado, a gente continua com aquela estrutura de calls, né? Só que como a gente mencionou no call anterior, a gente tem tomado o mês todo aí, a gente vinha usando o P&L das calls compradas para fazer put spread, né? Então a gente veio fazendo 92, 93, 94, 95, 96, fomos jogando para cima, e obviamente o que eu estou fazendo agora, a gente está saindo das puts vendidas e ficando com as puts secas, né? Então vamos ficar com elas que estão menores, etc., mas estão com um colchão de quase 4, 5% de queda. Caso aconteça alguma coisa, as puts que a gente vendeu, a gente coletou praticamente todo o prêmio, e a gente vai ficar com put seca comprada, mas mesmo assim o P&L ainda é muito ganhador na estratégia. Então a gente, né, vem comprando um pouco de espaço aí para caso, né, uma reforma atrase, tenha problema na câmera, a gente está vendo aqui tentativa de atrapalhar por todo lado, então não vai ser uma
uma linha reta, como a gente já discutiu. Está super animado, assim, obviamente, com a parte de bolsa, com os nossos nomes. Acho que essa mudança de portfólio trouxe um pouco menos de beta, né, da parte de utilities, o Pactual e a GND, que é a empresa de saúde, então a gente reduziu um pouco o beta da carteira, mas por opcionalidade de achar que esses nomes tinham mais valor do que os que a gente já tinha e os outros tinham performado. No quesito Itaú, era um nome que tinha ali, estava lag e não estava indo tão bem. Acho que dos slides, né, só fazer um refresh aqui do último call. A bolsa, obviamente, a bolsa andou, a gente acha que ainda não reflete nível de euforia da onde estaríamos, talvez uma pós-reforma, depois começa uma tentativa de reforma tributária, mas a gente teve um PI da bolsa que veio de 11,2 da última vez que a gente fez o call para próximo a 12, hoje provavelmente deve ter ido a 12,3, 12,4. Acho que assim, um cenário de euforia estaria trabalhando com mais perto de 13, então tem ainda uma boa pernada para ir no curto prazo, dado que essas coisas se materializem, né? E obviamente aqui não estamos tentando fazer nenhum time, a gente sabe que vai ter dificuldade, sabe que vai ter bastante coisa para rolar e a parte de Brasília a gente não controla. O que a gente está tentando, o que a gente pelo menos controla, ter um bom acerca dos números, é o que nossas empresas vão entregar, né, no fim do ano e para o próximo ano. A gente está com... Passa um slide. A gente está aqui, só esse slide complementando, que também é a taxa de juro que cedeu para caramba, né, em relação ao yield das companhias, então a gente continua vendo um Bovespa super saudável e super atrativo, e que cada vez mais vai trazer aí fluxo, né, seja de pessoa física, seja de fundos de pensão ou estrangeiros. Isso, pouco a pouco, a gente tem visto acontecer, né, mas ainda estão em níveis muito deprimidos. Aqui é um pouco do fluxo que a gente passa toda vez, então assim, a parte de alocação em bolsa pela indústria local que bateu próximo a 5 trilhões de reais em fundos, ela ainda continua entre 10,8, um nível um pouco maior dos últimos 2 anos, mas ainda é um nível muito baixo, perto dos 13, 14, 15, 16 que poderiam vir. Então isso é um volume bem grande de dinheiro. A parte de baixo, a parte de alocação de Global Emerging Markets, né, dos Weighted Funds, esses fundos ainda pouco vieram, nada mexeram na alocação deles, bastante dinheiro aí no sidelines, tentando entender ou ter um pouco mais de entendimento, né, de pós-aprovações, etc., como é que o país, né, que está aí com PIB, etc., todo lagging aí, super baixo, assim, apesar de tudo, eles ainda estão tentando um pouco mais de confiança. Acho que da parte de baixo, o próximo slide é o nosso retorno esperado para os próximos 12 meses, né? A gente está com 25% de retorno esperado. O setor de utilities é um grande contribuidor, assim como a parte financeira. O que tem aqui, a gente ainda não fez redução do cost of equity das empresas, a gente está com um cost of equity relativamente antigo, tá? Eu não quero ficar achando upside, porque eu estou reduzindo o meu custo de capital de todos os modelos. Então, a gente tem se atentado mais no earnings per share mesmo. Esse número estaria mais próximo a 32% a 34%, se ele acompanhar o crescimento de earnings que a gente vê da carteira ponderada hoje, que é de próximo a 36%, vis-a-vis um Bovespa que cresce 25% a 26% no ano. Então, a gente, assim, acho que do nosso lado é isso, a gente continua bem animado, continuamos bem otimistas com os nomes, né, tem muita coisa acontecendo, muita oferta. Hoje foi lançado follow-on de BRDT, então suspirando follow-on de IRB, tem oferta de Light, mês passado teve 3 ofertas. Vale destacar que todas essas ofertas aí têm vindo 4, 5, 6 vezes oversubscribed, então tá um mercado bem demandado, e acredito que os players financeiros estão aproveitando esses volumes grandes de dinheiro aí para poder se posicionar, para não ter que comprar em bolsa, porque senão essa bolsa já estaria mais para cima do que está hoje. Acho que do nosso lado é isso. Obrigado, Renato. Obrigado, Luiz. Luiz, uma pergunta para você. Enfim, vou juntar várias perguntas em uma só, mas é sobre o Brasil no segundo semestre. Passada a Previdência, inclusive teve um cliente que está dizendo: minha meta atuarial do ano já está batida, eu deveria continuar tomando risco no segundo semestre. Ou seja, qual é o Brasil pós-Previdência? Ele depende ainda de muita reforma para o ativo brasileiro continuar performando, o que a Previdência já é minimamente suficiente, no nosso cenário um pouco mais para frente.
Eu acho o seguinte, é curioso a pergunta, porque eu tenho falado aí com alguns investidores estrangeiros e tudo mais, qual que é a minha visão sobre a Previdência, né? Fazer uma introdução aqui rapidamente. Dentro do mundo dos emergentes, eu classifico os problemas de emergente em dois tipos de grupo, problemas que matam e problemas que alejam, né? Então, dos problemas que matam, que eu chamo em países que são tipicamente como é que eu vou dizer assim, colocados para países emergentes, que colocam ele num grau de investimento below investment grade, como a gente fala, você tem aí uma eventual disruptura política, um processo inflacionário descontrolado, uma necessidade de financiamento externo muito aguda, né, umas contas externas muito ruins, e o último é uma performance de dívida, né, uma trajetória de dívida interna muito inclinada, né, muito explosiva, vamos dizer assim. O Brasil, no meu modo de ver, vai acabar com a reforma da Previdência de resolver o último desses 4 problemas que a gente já não tem, né? A gente já não tem 3 desses problemas, né? Não tem mais problema de inflação, não tem problema de disruptura política, não tem problema de contas externas, mas temos sim um problema de trajetória de dívida. E com a trajetória de dívida, acho que a gente consegue resolver muito bem com a reforma da Previdência. Então, a gente vai com certeza, a percepção de risco do país deveria melhorar muito. O que está pegando, né, assim, pelo menos que eu tenho escutado aí de conversa com investidores, sobretudo investidor estrangeiro, é a questão do crescimento, né? Então, assim, o que eu acho que é o grande game changer que a gente pode ver no Brasil no segundo semestre? Se a gente tiver uma aprovação da reforma da Previdência junto com uma redução da taxa de juros, isso daí fazendo com que os animal spirits, vamos dizer assim, dos empresários, né, dos investidores, comecem a se animar um pouquinho, a gente começar a ter uma perspectiva de crescimento, ou um otimismo com o crescimento do Brasil para o final desse ano, início do ano que vem, se a gente começar a ter confiança de que no ano que vem a gente pode crescer alguma coisa como 2,5%, que não é nada espetacular, levando-se em consideração o tamanho do atraso que a gente teve nos últimos 4 anos, né? Mas já seria alguma coisa que iria ser, do meu ponto de vista, seria muito significativo na percepção dos investidores estrangeiros. Então, assim, eu acho que o grande acelerador de ativos brasileiros no segundo semestre desse ano, pós-reforma da Previdência, vai ser quando a gente, when and if, né, melhor dizendo, né, começar a ver os indicadores de crescimento finalmente dando algum sinal de vida, sobretudo do ponto de vista de investimento. Aí eu acho que a gente pode ter uma performance ainda mais espetacular do Brasil no segundo semestre, que a gente vai ver até agora a reforma da Previdência. Obrigado, Luiz. Renato, uma pergunta para você. Tem um investidor perguntando o potencial de apreciação da Bolsa e quanto isso depende da evolução do cenário doméstico para o segundo semestre. A pergunta é assim, quem não entrou em Bolsa perdeu o timing ou ainda é hora? Ou para a Bolsa apreciar a gente vai ter necessariamente que passar por uma série de reformas e o Brasil continuar evoluindo, senão a Bolsa já estaria no seu preço relativamente justo? Bom, acho que pensando para dar uma resposta um pouco mais razoável, a gente, assim, o que a gente vê hoje no Bovespa, a gente vê um Bovespa que está totalmente fora do Brasil, tá? Então, as empresas que estão ali, quando a gente olha, a gente até brinca e fala assim, que país que a gente vive, né? Porque o que a gente está olhando ali, uma cresce 25%, pelo menos o que a gente tem ali no portfólio, uma cresce 25%, outra 20%, outra 35% de crescimento de lucro. Tem crescido esse passo dos últimos 3 anos, pelo menos. Foi feito investimento, existe uma capacidade ociosa, e as empresas, por conta de taxa de juros que chegaram onde chegou, fizeram um belíssimo trabalho de desalavancagem, então elas caminharam para uma potencial crise que não é, né, chegar até aqui 100% com balanço clean. Então você tem 3 ou 4 nomes na bolsa ali que ainda tem um pouco de alavancagem, Croton, JBS que diminuiu, a CSN que agora com o preço do minério de ferro vai reduzir brutalmente, deve tentar refinanciar. Você tem a Oi que está tentando ter uma saída ali para o imbróglio que eles estão passando. Só que o resto da bolsa, você pega uma loja Renner, Magazine Luiza, parte de commodities, Cosan,
assim, bem nomes específicos, mesmo parte de bancos, que apesar de estar sofrendo aí toda essa... vai ter tributação, vai ter competição das fintechs, então está sendo usado de funding, etc. Essas empresas estão super saudáveis. Então, assim, eu acho que, obviamente, as coisas relacionadas à política emperrem um pouco, demorem um pouco mais para acontecer, você vai pegar essa bolsa mais barata por motivos que não são da bolsa, né, dos nomes, se você souber filtrar os nomes que você tem. Quando você pega o PI, que eu te falei, que a gente comentou aqui, então nos últimos 10 anos a bolsa ela variou de um PI de 11 vezes a 15 vezes e meia. Hoje a gente está próximo de 12. A última vez que bateu 15 foi na euforia no começo da Dilma, lá em 2009, né? E a bolsa estava 72 mil pontos, mais ou menos, se eu não me engano. Então, com a bolsa hoje do jeito que está, vamos supor que a gente tenha um estresse político e essa bolsa fique parada nos 100 mil pontos, que é o que está hoje. Se o índice Bovespa cresce 25%, você está falando que o PI dela vai vir de 12 para mais ou menos 10, 11, 10,8, 11 vezes. Ainda é um PI muito baixo. Então, ainda assim, numa bolsa que cresce isso perante a outros países da América Latina que não tem crescimento algum, então o Chile não está crescendo, o México está com um monte de problema, o único país que cresce é Brasil e Colômbia, né, por conta de vários motivos, e petróleo, etc., e a economia está indo bem, então tem um crescimento de 20 e poucos %, mas não tem volume, não tem nome. Então você tem assim, uma bolsa do Brasil, uma séria candidata a ter esse re-rating, né, que a gente chama, que estaria tradando a um múltiplo um pouco mais alto. Então assim, você falar hoje, se ela vai cair amanhã ou depois, voltar a subir, eu não consigo te quantificar. O que a gente vê é que a somatória de tudo que a gente acompanha de earnings vem vindo muito saudável e sustentável, tá? Então, se eu brinco que às vezes que eu falo assim, a gente excluindo todo esse nós, se você fechar o olho, essa bolsa vai estar 120, 125 mil pontos num futuro não tão longínquo. Agora, se ela pode ir para 90, 88, 89, 85, nível técnico, não aprovou a Previdência, passou para lá, para frente, para cá, isso eu não consigo te quantificar. Então, o que a gente está fazendo do nosso lado aqui é tentando se proteger, fazendo essas proteções aí com o PNL das colas que a gente tem, que a gente coletou, né, de outras operações, etc., do fundo também que apreciou, para ter um pequeno colchão e mantendo nossos core convictions que tem ali. Mas eu realmente não acho que o call de bolsa foi perdido. Ele, obviamente, uma pernada mais fácil já foi dada, porque quando a gente começou a tentar ser enfático com muito cliente, em todas as reuniões, etc., essa bolsa estava 10 vezes PI, então esses números que eu te falei, com crescimento de earnings de 25%, jogava 8 vezes PI, 8 vezes PI assim, crise de 2008, né, nos Estados Unidos, no mundo, onde estavam numa situação diferente, aí veio essa tonelada de liquidez no mundo inteiro por causa das taxas de juros, e agora a gente chegou nesse patamar de taxa de juros de 2% de crescimento de taxa de juros real, que é uma taxa que a gente nunca viu antes, então esses ativos vão começar a circular e procurar alguns veículos que tenham aí um pouco mais de perspectiva de valorização. Então acho que por isso nosso call ainda otimista com bolsa. Não sei se... Não, está respondido. Renato, obrigado. Bom, pessoal, queria agradecer novamente a participação de todos vocês, dizer que a gente está aqui à disposição, seja para a gravação do call, seja para perguntas que não foram respondidas, e que tenhamos todos nós uma ótima reforma da Previdência para essa semana. Um abraço.